Muito bem, 11h55, de volta para falar sobre política, continuar, porque agora a gente tem política que não acaba mais nos jornais, né? É o tempo cheio de informação, mas agora chegou o bloco em que Paulo Roberto traz os bastidores para a gente. Hein, aqui Paulo? Estou. Bom dia. Como dizia o saudoso Clóvis de Mello, que você conheceu, trabalhou com... Estou aqui na missão de informar. Exatamente. Clóvis dizia isso, né? Exatamente. Famoso programa Dramas da Cidade, criado por Clóvis de Mello lá na Rádio Caturité. Pois bem, e a reunião almoço de ontem me fez lembrar do famoso café almoço de Juarez Amaral, que tinha os domingos e feriados. Houve o almoço, o pessoal conversou bastante. Curioso é que os bastidores é que são engraçados e interessantes. Uma mosca que estava lá me contou que na chegada, os 11 ministros ali, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Casa Civil e o advogado-geral da União. Aí o pessoal fica naquele clima meio tenso, assim, meio pesado, carregado. Aí tem sempre alguém que conta uma piadinha que é para descontrair, né? Isso. Aí alguém dá uma gargalhada, daqui a pouco vai amenizando, terminaram, né, entre mortos e feridos, escapando todos. Agora, cá para nós, bem baixinho, sem que ninguém nos ouça e sem que ninguém nos veja. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Não mudaram nada. Apenas algumas regrinhas aqui, 10 dias para você ajustar. Quando for o dinheiro para uma prefeitura, manda um ofíciozinho para garantir que o prefeito recebeu. Depois o Tribunal de Contas da União dá uma checada. Tudo vai continuar do mesmo jeito. Emenda PIX, emenda disso, emenda daquilo. Mesma coisinha. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, depois da reunião almoço, deu declarações. Vamos ver aqui. Basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. O país está precisando, com urgência, de uma nova lei que discipline. O ministro tem toda a razão. Agora, quem deve fazer a lei é o Congresso, Câmara e Senado. A gente sabe que é assim. Até que mudem o sistema de trabalho aqui do Brasil. Cada poder tem as suas atribuições, as suas prerrogativas e deve ser assim. É claro que ninguém concorda com essa falta de transparência que vem acontecendo. Agora, deputado e senador não quer perder um centavo daquilo que já conquistou. Agora, vai ter que mostrar para onde vai. Mas... Não, e a transparência, a própria sociedade precisa exigir. Claro. Né? O problema é que a gente no Brasil, a sociedade, ela é muito... fica muito alheia a tudo isso, mas deveria cobrar. Pouca gente se envolve, né? Pois Pouca gente se envolve. O povo cobra, afinal de contas, o dinheiro é nosso, né? Agora, afinal das contas, as decisões do ministro Flávio Dino estão valendo. Ele suspendeu e deu esses 10 dias aí, aliás, o tribunal todo deu esses 10 dias para que Câmara e Senado e governo se ajustem, vejam como fazer. O que foi liberado, não volta e tudo vai continuar sendo liberado. As emendas impositivas, inclusive que Flávio Dino suspendeu, vão continuar desse jeitinho. E para provar que Arthur Lira foi à reunião almoço, ao café almoço, como você queira chamar, mas não está nada satisfeito com o que Flávio Dino fez, ele enviou para a CCJ da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça, aquela PEC que restringe decisões monocráticas, por exemplo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós temos aqui um depoimento da deputada Caroline de Toni, que é a presidente da CCJ, falando que recebeu e que vai dar celeridade. Vamos ver. Acabou de sair da mesa da Câmara dos Deputados o despacho do presidente Arthur Lira, da PEC 8/2021 e da PEC 28/2024, que estão agora na CCJ e daremos mais rápida celeridade a esses dois importantes projetos. Primeiro, para evitar que um só ministro suspenda a vigência de uma lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Poder Executivo, e num segundo momento, o ativismo judicial na PEC 28, que proíbe que o Supremo inove na legislação a revelia da sua própria competência e usurpando a competência do Poder Legislativo. São importantes temas que vamos com certeza entregar para o Brasil em breve tempo.
porque é disso que a nossa democracia precisa. Reestabelecer a competência de cada poder da República. Eu sempre achei complicado essa decisão monocrática, em muitos casos. É muito complicado porque tem momento, Anchieta e amigos, que a gente tem a impressão de que existem 11 Supremos. Cada ministro dando uma decisão diferente e anulando o que o Congresso faz. Eu acho que esses assuntos chegam lá, são tão importantes que o ideal é que seja pelo plenário mesmo. E dentro das regras, né? Você não pode, quer dizer, é como a deputada falou aí, de repente uma competência que é do Congresso, segundo as palavras da própria deputada, o Supremo usurpa e passa a exercer a função de legislador. Não deve, né? Não deve acontecer. O presidente Lula, que ficou ontem só, mandou o Rui Costa e mandou o Jorge Messias, ficou no compasso de espera, aguardando. Depois o pessoal saiu do almoço, foi fazer um relatório verbal para o presidente e a gente acompanha os compromissos de Sua Excelência para hoje, quarta-feira. Aqui estão. Fernando Haddad, 9 da manhã, chegou lá no Palácio, bateu um papo com o presidente. Depois Lula reuniu-se com o pessoal que dirige os fundos de pensão. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está agora ainda em despacho no Palácio do Planalto, depois do quiprocó que houve lá em Terras Gaúchas. Né? Lembra que houve um climão? Sim. Lula dizendo que ele não agradecia, que era mal agradecido, ele dizendo que até hoje não chegou nada, que é só conversa e tal. Os dois estão tentando se ajustar. 2 da tarde tem a cerimônia de assinatura do Pacto pela Transformação Ecológica entre os 3 poderes do Estado brasileiro. E a questão também aí da transição energética, vamos tratar de uma série de questões. Está aí. 3h30 da tarde, reunião com representantes do setor de celulose, a indústria do papel. E depois o presidente tem a sessão solene de posse do ministro Antônio Fabrício de Matos, lá no Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST. Polícia Federal, desde cedo hoje, tem muito trabalho no estado do Tocantins. O que é que está havendo por lá? Você vai saber agora, está aqui. Olha só. Rolo no Tocantins com o governador do estado. Não é bronca fácil de resolver, não. O governador do Tocantins é alvo de operação da Polícia Federal, está em todas as redes de televisão, a CNN destacou primeiro, investigação apura desvio de dinheiro por meio de distribuição de cestas básicas durante a pandemia da Covid-19. E é muita gente enrolada. Olha um trechinho da notícia que nós separamos aqui, Guto, solta por favor. Se nós tivermos aí. Tem um trechinho, é um rolo grande e busca e apreensão em vários endereços do governador de lá. É muito problema, muita bronca. Por aqui, talvez muita gente não lembre da fisionomia de um cidadão chamado Pablo Marçal, que é candidato a prefeito de São Paulo e que encrencou com todos os demais candidatos, tanto que 3 deles, os considerados mais importantes nas pesquisas, o próprio prefeito, Ricardo Nunes, o Zé Luiz da Atena e também o outro candidato, é o Guilherme Boulos, eles não foram ao debate da revista Veja exatamente por conta do Pablo Marçal, que tem encrencado com todo mundo, tratado mal e baixado, inclusive, o nível das discussões. E num encontro ontem com jornalistas, o Pablo Marçal encrencou também com todo mundo que estava fazendo a entrevista e nós separamos um trechinho para você acompanhar. Em determinado momento você disse que São Paulo tem alguns 400, não foi esse o termo, mas foi o que você... Faz o favor de, quando você abrir aspas, não colocar palavras na minha boca. Não falei isso aí. A terceira coisa que você está fazendo. Não, tudo bem. Não está bem. Quando você verbaliza... Não, só um pouquinho. Como é que você chama, doutor? Acácio, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você abrir aspas sobre uma pessoa... Sim. Você jamais verbaliza em verdade. Então você não disse falei que São Paulo tem muito riquinho. Não foi o termo, mas que São Paulo tem muito Eu riquinho. também não falei riquinho. Se você quiser verbalizar a minha fala, você vai falar o jeito que eu falei. Ou então você fala, eu na minha axiologia acho que você falou isso. Não é axiologia. Quem fala a palavra. Verbaliza a palavra. O termo, mas então se não lembra, pergunta direito. Não abra aspas. Fala a sua cabeça. O move o mundo é isso e que mesmo. você tem essa preocupação com essas pessoas pobres numa evidente insinuação, colocando elas contra os ricos de São Paulo. O de gravata aí é o Acácio, que é jornalista, e o sem gravata é o Pablo Marçal, que, como você viu, encrenca com todo mundo. E, na verdade, o que já descobriram, eu vi muitos comentários que descobriram que a estratégia uma dele, tática, cada né? vez que ele vai, é uma tática para arranjar, depois recortar trechos e jogar nas redes sociais. Que é no que ele é bom. Exatamente, é onde ele trabalha lá esse e onde ele ganha muito dinheiro, né? Pois é. Agora, as próprias emissoras de televisão, as emissoras de rádio, ontem eu falava isso aqui com o Tiago, elas estão preocupadas se os debates que estão marcados vão acontecer.
porque Datena, o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes não estão querendo mais conversa com o Pablo Marçal. Tá o clima lá em São Paulo também é terrível, complicado. Muito ruim. Por aqui tem uma notícia da manhã de hoje. O estado da Paraíba superou o Ceará e é o melhor do Nordeste para investimentos. Isso já está aí em tudo que é portal de notícias. Há pouco eu conversei com o secretário de Comunicação, Nonato Bandeira, que confirmou. O governador João Azevedo ontem viajou à noite para Brasília e participou de um evento agora de manhã como expositor, falando das possibilidades e as portas abertas aqui na Paraíba para investidores, e o estado foi considerado o melhor dos 9 do Nordeste para investimentos. É uma notícia muito boa. E sobre política, o governador João Azevedo deu uma entrevista ao companheiro Heron Cid, lá em João Pessoa, no programa de rádio do Heron, e falou com todas as letras sobre o que ele pensa em fazer em 2026. Se vai deixar o governo, se não vai. O governador tem evitado falar sobre isso, porque ele disse que tem a eleição de 24 e não se deve avançar o sinal. Nós separamos esse trechinho do governador João Azevedo, vamos ver aqui. O meu foco ainda é a gestão. Até porque se eu trouxer para agora a discussão sobre 26, vai parecer que o governo terminou e que nós estamos já cuidando da eleição de 26. E eu não cuido das eleições de 26 de forma nenhuma. Primeiro porque tem uma eleição em 24, que o resultado das eleições de 24, elas terão, logicamente, um impacto lá nas eleições de 2026. Então, não há como se discutir 26 sem que se conclua o processo eleitoral de 2024. Agora, eu já disse, por insistência de muitas pessoas da imprensa, de querer saber o meu posicionamento lá em 26. E eu já disse claramente, eu, como projeto inicial, colocarei meu nome à disposição do partido, sim, para que ele possa tomar essa decisão junto comigo, claro, é uma decisão pessoal, mas é uma decisão partidária também, e a gente ter essa discussão sobre essa possibilidade. Agora, eu coloco isso de uma forma natural, de uma forma absolutamente natural, mas não obrigatória, porque eu não transformo isso como a única coisa que eu tenho que fazer na minha vida. Não é assim. Eu preciso ter a tranquilidade de chegar em abril de 2026 com as forças políticas que nos apoiam devidamente harmonizadas numa direção de dar continuidade a um projeto que a gente sacrificou tanto, que a gente teve um esforço gigantesco para fazer esse Paraíba chegar dentro dessa condição de ser respeitado nacionalmente. Então é isso que eu vou buscar. Agora, se essas condições não estiverem postas, não terá problema, eu termino meu mandato. Entendeu? Se essas condições não estiverem postas, não tem problema. Eu não saio, eu termino meu mandato, como fez Ricardo Coutinho lá atrás. Entendeu, né? Daqui para lá o que vai acontecendo aí, grupos, famílias, nomes, etc. e tal. Exatamente. E para a gente concluir a coluna política de hoje, vamos à nossa boca maldita que vem do Senado brasileiro. Você deve ter acompanhado, a imprensa toda divulgou que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o senador Marcos Duval das suas redes sociais e aplicou uma multa, pode acreditar, de 50 milhões de reais ao senador. Os outros colegas senadores se revoltaram, vários deles usaram a tribuna, dando depoimentos, ou apartearam o Marcos Duval, que estava na tribuna, entre eles Magno Malta, que nós separamos para a boca maldita de hoje. Eu sou a pessoa menos indicada para defender o senador Marcos Duval. Mas se o que está acontecendo com o Marcos Duval fosse com alguém do PT, do PCdoB, o mais radical, se fosse com Randolfo, com o senador Jacques Wagner, com Vossa Excelência, com qualquer um, ainda que o sujeito fosse o mais radical de todos, essa casa tem que entender que ele é senador e o presidente da casa, que aliás recebeu o voto dele, mas ele é presidente de todos, tem obrigação de defendê-lo. Que multa é essa de 50 milhões? Redes sociais banidas por essa ditadura instalada no Supremo Tribunal Federal, mesmo nesse momento onde a podridão das vísceras, esse odor fétido que sai das vísceras da Suprema Corte, do TSE. A revolta
de boa parte dos senadores é que o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, não reage. Ele faz de conta que não está acontecendo nada, né? O governador já foi afastado, o senador é multado em 50 milhões. Você já tem conhecimento de alguém que foi multado em 50 milhões de reais? Não, agora esse povo é reincidente demais também. É brincadeira não, povo... Mas o problema, sabe o que é? É uma decisão monocrática, entendeu? Que essa coisa monocrática realmente é complicada. Pesa na balança. Então, a gente aqui expõe, retrata, põe no ar o que eles estão fazendo e dizendo, e você aí faz o seu julgamento. A nossa missão aqui é mostrar todos os lados. Você concorda, você discorda, é uma outra história. Exatamente. Estamos concluindo. Às vezes nem nós dois concordamos. Aqui a gente discorda, mas não tem problema nenhum. Cada um deve ter sua opinião, lógico, livremente. Sem dúvida. Não é assim? Aliás, que é uma coisa que eu estava até pensando esses dias, Paulo. Um grande problema que a gente está vendo hoje é que as pessoas hoje em dia querem que o outro... Concorde com tudo que ela pensa. Ela só quer ouvir o que ela... né? Verdade, ela só quer ouvir, inclusive, o que ela quer ouvir. Eu me deparo com situações assim, acredito que você também... Né? Às vezes a gente conta uma história aqui ou lá no rádio, aí alguém chega e diz, rapaz, você dizendo aqui, quem fez foi Lula, ou quem fez foi Bolsonaro, ou quem fez foi Flávio Dino. Vai reclamar dele lá, da gente não. Exatamente. A gente não inventa nada aqui, né? Pois é. É assim. Um abraço para o Nildo Brito. Pois é, grande Nildo. Toda a sua equipe. Bom demais. Nos recebeu hoje com tapete vermelho. E no dia que você vai lá, um dia muito feliz para Júnior por causa do presente que ele ganha sempre. Presente, né? E você não sabe que hoje, quando nós deixamos o salão lá de Onildo, aí chega Dr. Gildo Lima do Nascimento. Eita. Por pouco nós não nos encontramos. Dr. Gildo disse que deu uma geral, viu? Foi, né? Chegou em casa hoje, 15 anos mais novo. Isso aí, Paulo. É isso, Chieta. Até amanhã. Muito bem.